que veio do interior, vamos falar da Rocinha, daquela vida pacata, e veio pra cidade grande, gente, o negócio vai contar uma história top. Estamos aqui hoje com a nossa brother, é brother que fala? Brother, a nossa querida Gisele, se apresente aí. Oi, tudo bem? Meu nome é Gisele, e lá era um breuzão, era um terrão, era só não tinha luz, mato, não tinha luz, era um lugar de fazer filho mesmo, era aquele negócio era assim. Lugar de fazer não tem filho. nada, eu vou fazer um filho, Por entendeu? Isso que aí tá vendo, eu fui feita lá no meio do mato. É no meio do mato. Isso aí eles foram pra lá, né, pra poder invadir, pra conseguir uma terra Sim. e tal. Ficaram anos lá morando em barraca, isso, cara. né, no escuro, sem ter saneamento básico, sem ter nada. Era igual acampamento. Aquele negócio, vai fazer xixi no mato. Não, onde é o banheiro? a minha irmã conta que cagava na sacola, jogava... E rodava, vamos ver quem joga mais longe. Rodava sacola e jogava lá no meio do mato. Que isso, velho. Enfim, aí era triste. Disse que a polícia ia lá, batia neles pra poder tirar eles de lá. Sim. Igual mostra nos filmes mesmo. Tem minha irmã tava até comentando comigo que aquele tapete vermelho. Já ouviu falar desse filme? Não. Não? Nossa, é ótimo. Depois você assiste, que ele é muito bom. E ele tapete vermelho, ele retrata um pouquinho do MST, né? Do Movimento Sem Terra, que eles, né, vão atrás para poder conseguir as terras, um lugar para morar, né? Porque, né, o povo pobre, sofrido. E aí, depois de muitos anos, eles conseguiram que a prefeitura liberasse. Sim. Essa terra para eles. E aí foi construindo. Era metade casa, metade barraca. Foi construindo devagarinho, né? Tipo, a barraca ia morrendo e ia nascer na casa. Ia nascer na casa, aí, exatamente. Qual que é seu quarto? Meu quarto chegava na sua casa, qual que é seu quarto? Aqui na barraca, aqui, ó. É um negócio meio louco. Onde que é o banheiro? Ali no meio do quarto. Varia, ó. Era tipo isso. E aí, assim, eu não vivi muito dessa época. Quem viveu mais foi as minhas irmãs. Essa época mais sofrida de MST mesmo. Eu vivi depois, né, assim... Já tinha a casa pronta? Já tava nascendo a casa. Eu era novinha, né, quando tava nessa transição. E aí, com o tempo, foi passando o tempo, né, eu fui crescendo. Eu lembro muito que eu pedi a minha mãe pra estudar. Uma amiga minha que morava do lado da minha casa, ela estudava, né, maternal 1, maternal 2, não sei o que, pré. O pobre é assim, o pobre vai pro pré direto. Não tem um maternal, não, não tem esse negócio de maternal, não. Já passa a pessoa fala assim, já era, velho. Não, você já pode ir pro pré-direito. e eu ficava assim, doida querendo estudar, que eu via, ela me mostrava as tarefinhas dela e não sei o quê. Eu ficava doida, querendo. Eu falava, mãe, quando que eu vou estudar? Não, minha filha, calma, não sei o quê, vou te levar. Não dava muita explicação, porque eu era criança, né? Então, não tinha necessidade disso. E só aí, falava, não dava, você já entendia que não eu falei assim, não, tá. E a minha mãe era firme, minha filha. Ela olhava... Era brava? Nossa senhora, ela olhava pra mim, eu falava assim, eu já baixava a cabeça, ela só olhava, sabe aquela mãe que você só olha, você já... Não, peraí, já sei, vou ficar quieta aqui, vou ficar na minha. Aí, com muito custo, ela foi, me colocou... Muito custo não, depois que passou o tempo que chegou a idade de entrar no pré, eu entrei no pré, estudei e tal. E só que aí veio os problemas domésticos. Meu pai era alcoólatra. Nossa. Não batia na gente, não tinha nada disso. O problema dele era gostar de uma cachaçinha. Mas ele gostava ao ponto de atrapalhar em quê? Ele gostava ao ponto de não ser um bom marido. Ele era um bom marido no sentido assim... Ele era um bom pai? De não ficar em casa, de não dar um amparo pra mulher, né? Sim. Eu acho que, assim, isso faz muita falta. E eu, como pai, ele era um bom pai. Ele colocava comida dentro de casa. Mas a presença que a mulher precisa de um marido, de um pai, de um companheiro... Um amigo, minha mãe não tinha. Então, a minha mãe sofreu muito com isso, sabe? Aí depois de um tempo eu lembro, não esqueço, nunca, não consigo esquecer. Ficou na minha memória, eu não recordo quantos anos que eu tinha. Mas eu lembro que meu pai chegou lá em casa, ele tinha levado uma coça. Ele tava todo arrebentado. Isso. Tava todo destruído, eu não sei o que aconteceu. Ele tava em algum bar, em algum bar, aí deve ter acontecido alguma coisa, meteram o cacete nele, chegou lá em casa carregado, teve que levar ele pro hospital. E aí lá em casa era... não tinha porta, né? Sim. Era cortina. Era o lençol velho
que não usava, colocava de cortina como porta. E funcionava muito bem, né? E funcionava Fica bem. a dica aí, viu, gente? Aí eu abri assim a cortina assim e olhei que eu vi o meu pai todo machucado, aquilo ali me doeu, viu? Nossa. Eu era novinha, era criança. Você não entende nada, mas aquilo ali tudo fica Mas gravado. a cena ficou A na cena na pesada, memória. é uma cena pesada. Você vê o seu pai, que é o seu herói, todo machucado. destruído, machucado. O que aconteceu? Nem sei o que passou na minha cabeça. É. Não foi fácil. Aí passou um tempo, o que aconteceu? Minha mãe não aguentou a pressão, né? Sim. Ela largou ele, falou assim, não, você vai ter que ir embora. Vai embora porque eu não tô aguentando mais, nós vamos terminar, acabou. Aí virou aquela coisa, né? Ela não deixava ele me visitar. Ele ia lá me visitar, aí tinha briga. Ele ia lá me visitar porque eu era mais novinha, Sim. minha irmã já era um pouco mais velha, né? Então era mais pra ficar comigo porque eu era mais nova, né? Aí ele me pegava, me levava pro boteco. Que foi uma pessoa que foi muito importante na minha vida. Ele me ajudou muito, ele cuidou de mim, ele foi um paizão, sabe? Pode entrar em cena. Ele foi um paizão pra mim. Ele me deu toda a força, me deu todo o amparo. Eu ia a pé pra escola, Sim. né? A gente ia a pé junto pra escola. A gente era muito parceiro. Ele foi muito importante nessa época. E foi nessa época que eu vivi muitos anos de vôlei, né? Depois comecei a namorar e tal. Aí depois, quando foi eu tinha quantos anos? 21. Resolvi fazer o concurso. Passei não. Terminei o ensino médio. Ensino médio foi assim, tudo a vivência de vôlei mesmo. O vôlei, assim, durou bastante tempo na minha vida, que foi Essa assim... fase toda foi vôlei, escola, vôlei, escola. Nossa, os campeonatos de vôlei da escola. Viajava, eu vou te tudo falar esse uma negócio? coisa. Eu não queria falar não, mas eu vou ter que falar. Tinha um técnico. Foi bom, sim, porque eu gostava muito de treinar, eu gostava muito de exercício Você era físico. uma atleta disciplinada? Era porque eu gostava. Sabe, eu queria dar o meu melhor dentro de quadra, eu queria chegar lá e regaçar. Que isso, velho. Não, aqui, ó, a Jennifer mandou aqui, ó. É super verdade, que eu perguntei se era verdade. Aí, tá vendo? Ela tá te pagando pra falar isso, né, Jennifer? Eu tô ligado. Ela vai levar empadinha pra você também, tá? Vamos ver aqui, ó. A Jennifer falou mais aqui, ó. Essa tem as perninhas fortes, hein? Tinha mesmo. Que isso, e fortes mesmo, aquela que vinha e saltava e... Eu tô te falando, ué. Cara, será que não tem um vídeo pra mandar pra gente? Não tem, porque na época tinha nós câmera, era muito né? pobre, amigo. Nós não tinha celular. Mas ele tinha, não, nos campeonatos. O celular dele era vacaiadão, ele era largadão com o celular. Era o 5120, aquele que não tinha nem câmera. Era. Leonardo 1100. Rodrigues. A gente andava muito, subia muito morro. A gente andava a pé pra fazer tudo. Ir Sério? pra escola, ir pro vôlei, tudo. E elas ganhou uma bicicletinha velha depois que velha não, né? Assim, durante um tempo ela era nova. Mas assim, elas me carregavam no quadro delas. Mentira. Era. Sério? E aqueles morrão doido lá de Barbacena, eu falei assim, pai eterno. E descia Eu aquele negócio cagava de acelerado. medo na hora que ela descia, aceleradaço. Aí eu falei assim, Jennifer, calma, minha filha. Relaxa, Gi. Relaxa aí, segura. Relaxa. Segura no santo que não... Só vai, minha filha, só vamos. Cara, que loucura, viu? Leonardo Rodrigues aqui, ó. Mais interessante, quando ela jogava, era que quando mudava do lado da quadra, ela passava embaixo da rede, sem precisar abaixar. Pô, Falou isso. Leonardo Rodrigues. Não tô lembrando. Ah, não. Eu falei assim, não tô acreditando. Aí eu olhava o cabeçalho, aí eu olhava o número da A inscrição da matrícula? inscrição da matrícula, eu olhava minha identidade, e eu olhava o número da vaga. Aí eu falei assim, não, gente, não é possível. E era 45 vagas mesmo? Eu passei em 44? Não tô acreditando. Eu passei. Ajoelhei no chão e agradeci a Deus. Eu falei assim, meu Deus, muito obrigada. Mas, tipo assim, era um salário michuru, né? É tipo Era um salário uns 10 baixo. mil só, entendeu? Ah, tadinho de mim, quem me Uns dera. 10 milzinhos, ela falou, isso é baixo. Era um eu vou salário baixo, gente. Era menos de um salário mínimo. Aí eu pensei assim, é Polícia Civil, né? Vai melhorar, né? Você falou, não, eu vou ser policial Ser agora. besta, É doido, Polícia senhor. Civil, eu vou, tô nem aí. Aí eu falei assim, eu vou. Falei que a minha mãe ficou triste. Ela ficou feliz, mas ela pela ficou conquista, sentida, porque sim. ela falou assim, vou perder. Eu acho que ela sentiu, vou perder minha filha, que eu era a última, né? Sim. Minhas irmãs já estavam Mas ela ficou feliz pela casadas. conquista, né? Tipo, Não, com certeza, top. ela ficou muito feliz. Eu sei que ela ficou feliz. Nossa, minha filha, que bom, mas você vai embora. Aí eu falei assim, uai, mãe, vou ter que ir.
Aí ela, oh meu Deus do céu. Aí eu E pra falei, você também não foi fácil, né, cara? Não foi uma decisão fácil pra você. Por mais que você quisesse, você, tipo assim... você sabe que assim, eu nem pensei assim nessa questão de fácil ou difícil, eu simplesmente fui. Falou, foda-se, eu vou pra essa Simplesmente. tal de BH. É E você já sério? conhecia BH? Não, meu filho. Quando eu era novinha, minha irmã me zoou demais. Quando eu era novinha, criancinha, eu era tão bicho do mato, que ela entrava dentro do ônibus comigo, eu começava a chorar de Que desespero. isso? Você falou, meu Deus, que bicho grande esse que tá me engolindo. Que é isso, meu Deus do céu? Eu ia conhecer Belo Horizonte? Eu não. Mas e aí, e depois que você veio, cara? Aí, beleza. Aí, o que acontece? Minha mãe adoeceu. Ah, Minha mãe adoeceu e eu vim com ela adoecida. Só que antes, essa época que eu fiquei com a minha mãe no hospital, foi muito difícil. Nós estávamos gastando muito dinheiro com ela, porque eu não descobria que ela tinha de jeito nenhum. sim. Tinha descoberto que ela estava com diabetes altíssimo e tal. E eu fiquei um tempo com ela no hospital. Eu ficava com ela no hospital direto. Não tinha dinheiro para poder comer. Às vezes tinha um dinheirinho que o meu padrasto me dava, mas não dava para comer direito uma comida. E não tinha dinheiro para poder comprar a comida de sal para poder sustentar. Aí a gente conversou lá e tal, pediu o médico para fazer um relatório. Ele fez um relatório, conseguiu liberar a comida para mim. Nossa, E aí bacana. eu comia lá no hospital, né? Comecei a comer lá, ficava lá com a minha mãe e tal. E era assim, desesperador. O início, assim, até ela fazer cirurgia foi muito desesperador, porque... E aí você vê também a negligência um pouco dos hospitais. Fechou? E eu não vou atender o telefone? Nossa. Como assim? Eu te mostro aqui no meu telefone, não tem mensagem nenhuma, não tem bosta nenhuma aqui. Ela não entrou em contato comigo. Nossa, velho, eu falei assim, oh, meu Deus, eu falei assim, sério? É sério isso? É sério, eu te mostro aqui, vem cá. Me mostrou o telefone dele. Não tem mensagem nenhuma de ninguém aqui. Porque quando ele olhou, ele viu a leucocitose altíssima lá da minha mãe e ele falou assim, isso aqui era um caso que ela tinha que ter me chamado rápido, tinha que ter entrado em contato. Ok, emergência é corrido, é fadiga, é não sei o que, mas o profissional que tá ali, ele tem que ter um direcionamento e saber o que é prioridade e o que não é. Ele tem que saber direcionar ali o atendimento. Não pode ser assim. Não é só porque é minha mãe. Porque isso pode acontecer com qualquer pessoa. Aí foi correr pra poder fazer o centro da minha mãe. Foi correr, não sei o que, fez Você acha que se tivesse essa comunicação mais rápida e assertiva, você acha que poderia ter poupado muita coisa? Eu acho que no caso dela não, porque ela já tava com uma infecção muito grande, ela teve uma úlcera no intestino. Sim. Então perfura, então todo o líquido que tá no intestino sai e vai pra fora do abdômen todo. Então infecta aquilo ali tudo. Então, assim, a chance era pequena. A chance era pequena, assim, de, vamos supor, de ter uma diferença por conta disso. Sim. Eu só achei que foi errado e feio de não ter realizado o procedimento correto da forma que tem que ser. Eu só achei isso. Então, aí eu, né, até fiquei bem próxima do médico e tal. Aí ele fez a cirurgia da minha mãe no dia seguinte. Fez a cirurgia da minha mãe no dia seguinte. Só que foi uma cirurgia grande, que você abre daqui até aqui em cima. Cirurgia de porte grande, cirurgia arriscada, cirurgia que no caso da minha mãe era complicado de achar que ia dar tudo certo e tal. Eu tava esperançosa, apesar que eu já era da área da saúde, já entendia um pouco. Só que foi passando o tempo, foi passando os dias, aí chegou a hora de eu ir embora. De onde nós paramos, que foi do